primeira medida, o primeiro anúncio que eu fiz quando, vamos dizer assim, foi oficializada a minha candidatura, é que nós teremos um ministério paritário, 50% de homens, 50% de mulheres e negros. Não, 50% a gente não consegue ainda, mas e negros. E que os únicos requisitos seriam e são a honestidade e ter capacidade. E você tem, dentro dos partidos, e você tem que governar com os partidos. Há um equívoco. O presidencialismo que dá certo na Europa, que dá certo no mundo, é o presidencialismo de conciliação. Você não governa sozinho, você chama para junto de si partidos que tenham a mesma convicção na pauta econômica, na pauta de costumes, e você tem vários, para compor e para trabalhar junto. E o resto vai fazer oposição. Quem pensa diferente faz oposição. É assim que você governa. Nós temos que desmistificar um pouquinho essa coisa. Não pode dar ministério para um partido ou para o outro. Você pode dar ministério para as pessoas de bem que querem servir e têm o mesmo posicionamento. Você erra menos quando você traz pessoas de outros partidos que pensam parecido com você, mas que têm um projeto, muitas vezes um pouquinho diferente, que tem uma linha um pouquinho diferente, desde que na essência haja uma convergência. Então, não vejo dificuldade. Repito, mais uma vez, só uma candidatura de centro que consiga dialogar com a esquerda e com a direita tem condições de apresentar um projeto de governo para o país e efetivar reforma administrativa, reforma tributária, aprovar projetos de transferência de renda e aprimorar esses projetos e que assuma um compromisso com o fim da reeleição. É, isso que eu ia falar, é uma gestão que não está tentando se reeleger, né? Porque realmente... Assim, dá transparência no orçamento secreto. E acabar com o orçamento secreto? Pois é, com a transparência. Você pega uma caneta, baixa um ato normativo, não depende de lei, um ato normativo, uma portaria, e diz o seguinte: todos os ministérios, a partir de 1º de janeiro, têm que dar transparência total do orçamento e dos gastos públicos. Me ajuda aí, Simone. Por que é chamado... Porque, assim, o Bolsonaro falou que ele não é secreto, assim, eles dizem para onde vai a parada. Por que então, todo mundo chama de orçamento secreto? Primeiro, o que é o orçamento secreto? O Congresso Nacional, dinheiro em cima da mesa, dando sopa, você vai usar para alguma coisa, não é? Como o governo federal não tem um Ministério do Planejamento, não tem orçamento, não sabe o que quer fazer com o país, ele não tem programa de governo, ele não tem planejamento. Qual é a grande política pública, programa de Estado do governo federal? A grande novidade. Largou as casas populares para quem ganha um salário, até um salário mínimo e meio, não executou executou 2%, não tem política. Então ele não sabe onde ele quer chegar. Ele não explica onde ele quer chegar, nem para o Congresso Nacional. Então o orçamento fica lá, nós é que votamos. Quando uma meia dúzia percebeu, opa, tá dando sopa dinheiro aqui, né? Foi mais ou menos assim, ele falou o seguinte: peraí, o orçamento do governo federal é de 4 trilhões e 900 bi, alguma coisa assim. Metade disso vai para o serviço da dívida, vamos supor que sobe 1,9, 1 trilhão 900 bilhões. Estou falando isso, mas ninguém sabe o que significa, né? 1 trilhão, nem eu sei. Mas é um número insano. É um número. Bom, desse valor, o que acontece? Você tem despesas que são carimbadas. Eu tenho que jogar na educação X, na saúde X, na segurança pública X, previdência, fixas, servidor. Né? Sobram mais ou menos 6% para despesas, gastos discricionários, soltos. Vamos chutar aqui, vamos fazer conta rápida aqui, sobram 140 bi, 120 bi, mais ou menos despesas discricionárias. Ou seja, eu posso soltar isso, dá um pouquinho menos que isso, dá menos, tá? Um pouco menos, 6% de 1,9, alguém faz a conta aí. Bom, diante desse valor solto, quem aprova o orçamento? São os deputados e senadores. Como o governo fala, claro, eu preciso fazer aqui, eu preciso gastar ali, vai deixando, e ele ficou na mão do Congresso diante de denúncias de rachadinha, mansão e aquela coisa toda, ele ficou tendo que dizer amém para o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara tem o poder de empichar ou não, de abrir processo de impeachment ou não, que a gente pode falar... Ele poderia sofrer um processo dele mesmo, o problema sendo com o filho dele? Não. Com o filho não, mas há uma série da Covaxin, da pandemia, da omissão, porque a omissão na pandemia também é crime. Bom, e aí que a gente pode falar já para voltar só aqui e encerrar. Desse valor de
115, 120, 130, 140 bi desse valor, quem vota o orçamento é o Congresso Nacional. Falou, opa, tem um dinheiro dando sopa aqui, não tem muito certo para onde quer ir, planejamento, o governo está fragilizado, vamos aumentar o valor da emenda de relator. Vamos dizer o seguinte, o relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito de sozinho comandar 19 bi. 19 bi, dos 120 aqui, 19 bi, todo ano. Só que esses 19 bi não é só o relator. Ele tem emenda lá de deputado e senador. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai para o executivo sem autor. Ela vai no guarda-chuva de emenda de relator. Quem é o senador que indicou? Quem é o deputado que indicou? Então ele poderia dizer assim, eu não recebo. Você me diz quem são, porque eu preciso controlar aqui. Então, hoje você tem hierarquia de senadores e deputados. Tem senador e deputado que não tem orçamento secreto. Eu não tenho orçamento secreto. Você não tem por escolha ou porque... Por escolha, por opção. Mas você poderia ter. Se eles quisessem me comprar para eu não ser candidata à presidência do Senado, por exemplo, não vou entrar em detalhes. Se me ofereceram, não me ofereceram, porque eu não tenho como provar. Tá bom. Então, como eu não tenho como provar, não quero receber um processo mas aqui, mas é uma né? Não é uma questão de, quero usar. Não é assim. Você meio que é oferecido. É assim oferecido por hierarquias. Foi oferecido ali na eleição. Eu não estou falando nem de motivo, Simone. É só porque assim, eu realmente não entendo como é que elas chegam na mão do senador, do deputado. Senador, deputado tem hierarquia. É líder, tem maior poder, vamos receber um pouco mais, vamos passar um pouco mais. Então, você tem hierarquia. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem rubrica, sem autoria. Parece secreto. Ele é secreto, porque eu não sei. Aí, depois, ele é distribuído lá para a cidade e eu não sei para onde que está indo esse dinheiro e se ele está sendo aplicado. Eu vou aqui, me permita, falar do trabalho brilhante que o Estadão fez, capitaneado pela Andresa, pelo Breno, uma equipe de jornalistas. Hoje o Breno está na revista Piauí, a Andresa continua lá, denunciando o que é o orçamento secreto. Ninguém acreditava. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Do planeta Terra. Maior que o do PT. Exemplo. Numa cidade do interiorzinho do Maranhão, por que o interiorzinho? Porque lá não tem televisão, há denúncias, estamos falando tudo no campo de indícios, de denúncias, há denúncia de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu, fez mais, 20 não, pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes. Eu tenho até aqui, se puder, depois eu olho. Enquanto você for apenas pergunta. Fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Nossa. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então, eu não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido para o bolso de alguém, ou de alguéms, né? Ou seja, de 3 ou 4 num conluio. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, porque ele é secreto, eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Agora ele vai se tornar público, porque um valor dessa grandeza não fica escondido por muito tempo. A hora que o Ministério Público puder ter o direito e a autonomia de investigar, já está começando agora lá nas cidades, algum prefeito caindo, outro sendo com mandado de prisão, etc., vai ficar claro. Então, assim, é pitoresco, é interessante, vale a pena ver esse artigo. Porque, além de ser muito bem escrito, foi investigado, a coisa está andando, isso vai cair no colo. Então, você faz com uma portaria, você torna público. Porque aí, inclusive, os próprios senadores e deputados vão ver, opa, peraí, tem sentido eu ter 10 milhões de orçamento para colocar nas santas casas, para colocar nos hospitais filantrópicos e alguém receber 100, 120, 300 milhões? Então, você tem que abrir a caixa alaranjada, Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.